Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje é dia de Vasco, o Vasco vai enfrentar o São Paulo aí, fora de casa, jogando no Morumbi às 4 horas da tarde. Vamos falar muito dessa partida, os grandes desfalques do Vasco para esse jogo, né? Ontem, infelizmente, mais 2 jogadores foram contaminados com Covid, estão fora aí da partida de hoje. Também vamos falar aí do Mauro Balotelli, né? A imprensa italiana já divulgou os valores que o jogador poderá receber quando vir vestir a camisa do Vasco. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar aquele like, se inscrever aí no canal para fortalecer. Só clicar embaixo no inscreva-se. Vamos em busca de 130 mil inscritos. Falta muito pouquinho para a gente chegar nessa marca muito importante aqui no nosso canal. Muito obrigado a todos os inscritos que estão chegando aqui diariamente assistindo nossos vídeos todos os dias. Aquele que já está inscrito há tanto tempo aqui no nosso canal já sabe como que funciona, né? E aquele que está chegando hoje, me vendo aqui assistindo pela primeira vez, muito obrigado aí. Se inscreve para dar essa força. Também peço para você que ativar o sininho das notificações para você não perder nada e ficar por dentro de todas as notícias do Vascão. E lembrando que hoje, após a partida, vai ter pós-jogo aqui no nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o São Paulo aí às 4 horas da tarde pelo Campeonato Brasileiro no Morumbi. O Vasco tenta vencer aí mais uma fora de casa. Última vitória foi contra o Sport, jogando na Ilha do Retiro, mas vai pegar o time mais badalado aí do Campeonato Brasileiro e quiçá do Brasil, né? O São Paulo que vem numa boa fase, vencendo aí todos os seus adversários e com certeza vai impor grandes dificuldades ao Vasco. Esse jogo terá transmissão aí da Rede Globo, também aí do Premier Clubes. O Vasco vai ter seríssimos desfalques para essa partida, além do Martim Benítez e entre outros jogadores que a gente já falou muitas vezes aqui que estão fora. Felipe Bastos, Carlinhos, Ribamar, também o zagueiro Ulisses, o Thales Magno, o próprio Martim Benítez. Ontem, infelizmente, foram diagnosticados mais 2 jogadores, né? O Fernando Miguel e também o zagueiro Heller. Eles estão fora dessa partida aí contra o São Paulo. E a provável escalação do Vasco, que deverá entrar em campo hoje, deverá ser o goleiro Lucão. A zaga composta com os 3 zagueiros mantidos pelo Ricardo Sapinto, né? Provavelmente deverá jogar aí o Miranda ou o Marcelo Alves. Leandro Castan de volta à zaga, como ali meio que um líbero, né? Na zaga ali como terceiro zagueiro. E também o Ricardo Graça. Na frente, o Iago Pikachu no lugar do Léo Matos. Léo Matos é desfalque, mas não por Covid-19, e sim pelo 3º cartão amarelo, está fora dessa partida. Caso o Pikachu não atue na lateral, provavelmente o Ricardo Sapinto deverá deslocar ele para o meio campo, ou até mesmo sacar ele do time e colocar o Caio Tenório como titular. Na lateral esquerda, Neto Borges, ambos os 2 laterais mais avançados. No meio campo, Andrei, Leonardo Gil e também aí, provavelmente, o Juninho. Caso o Juninho não jogue, poderá ter o Iago Pikachu aí fazendo aquela função de 10 que ele não faz nem no PlayStation. E no ataque aí, provavelmente deverá ter a estreia como titular o Gustavo Torres, né? Ele que vem sempre entrando no segundo tempo, quase no finzinho das partidas. Apesar de que no último jogo ele entrou no segundo tempo, jogou o segundo tempo todinho. E também o artilheiro Germancano. Essa será a provável escalação do Vasco logo mais aí para enfrentar o São Paulo. Um jogo duríssimo, meu amigo, parada duríssima. O Vasco está na zona do rebaixamento com 23 pontos, precisando vencer. Infelizmente, velho, o Vasco não é favorito para essa partida, com um time totalmente remendado, né? Eu vou ficar bem curioso para ver como que vai se sair o goleiro Lucão hoje, né? Porque ele é um dos jogadores que a torcida gostaria tanto de ver como titular, apesar do Fernando Miguel ter salvado muito o Vasco nos últimos jogos. Muitos torcedores ainda defendem o Lucão como titular. E hoje será um grande teste dele com a camisa do Vasco, né? Apesar dele já ter jogado num Campeonato Carioca contra o Botafogo, um clássico, mas na minha opinião, naquela época não tinha o mesmo peso que vai ter o jogo de hoje, né? O Vasco na zona do rebaixamento, o Vasco precisando voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, mesmo sem ser favorito, com o time todo desfalcado. O Vasco tem que vencer. É muito difícil. O torcedor vascaíno que assiste os jogos do Vasco sabe a dificuldade que o Vasco tem imensa de conseguir vencer o seu adversário, de conseguir jogar bola. Parece que esses jogadores foram feitos para jogar outro esporte, menos futebol, porque a gente vê o Vasco totalmente disperso nas partidas, o Vasco sem força de vontade, sem raça, sem ter vontade de vestir a camisa, jogadores sem ter vontade de vestir a camisa do Vasco, sem se entregar dentro de campo. Somente o Leonardo Gil se mata dentro de campo. Na minha opinião, o Vasco tem que mudar drasticamente a sua atitude aí para, quem sabe, conseguir pelo menos um pontinho lá em São Paulo, para pelo menos pontuar aí no Campeonato Brasileiro, para não tomar mais uma lavada, né, como tomou contra o Atlético Mineiro, como tomou contra o Bahia, e sem falar nos outros jogos que o Vasco não venceu. E na minha opinião, um jogo duríssimo. O Vasco, como eu falei, não é favorito e vai sofrer bastante. E deixe aí nos comentários o que você espera do jogo de logo mais aí contra o São Paulo.
Lembrando a galera que assim que acabar a partida vai ter pós-jogo aqui no nosso canal. E se o Vasco tomar uma goleada, você já sabe, né? Que eu tenho pavio curto com um jogador fraco que veste a camisa do meu time e não tem condição nenhuma, velho. A gente vê o Vasco aí jogando um péssimo futebol e o torcedor que ama o Vasco tá muito preocupado com o quarto rebaixamento e com certeza está batendo na porta do Vasco, porque o Vasco hoje é o pior time da Série A. Eu fiquei muito assustado com o último jogo do Fortaleza. Não acreditava que o Vasco poderia jogar tão mal como jogou naquele jogo e, na minha opinião, se jogar assim o restante do Campeonato Brasileiro, vai ser último colocado e o Vasco vai parar na segunda divisão em 2021, porque o Campelo, ó, ele não tá nem aí mais pro Vasco, meu amigo. Ele já sabe que não vai ficar no poder, vai sair do Vasco, vai deixar o Vasco aí do jeito que ele pegou, todo arrebentado, sem ter jogadores de qualidade, pro próximo presidente tentar pelo menos aproveitar um ou outro jogador, porque, na minha opinião, 99% desse elenco tem que ser mandado embora. Bom, pessoal, em falar em reforços, né, para a próxima temporada aí, né, a gente já tá cansado de falar aqui de muitos jogadores que podem vir vestir a camisa do Vasco, geralmente aí, influenciados pelo Levinciano, né, ele que quer trazer jogadores pro Vasco. E segundo o Calciomercato, jornal italiano, diz que o Mario Balotelli já está acertado com o Vasco e já tem até as bases salariais já confirmadas. O jogador chegaria para receber cerca de 9 milhões e meio por ano aí para vestir a nossa camisa, cerca de 1,5 milhão de euros. E o jogador poderá assinar contrato aí com o Vasco assim que o Levinciano assumir a presidência, né? Que ainda a gente vive um impasse judicial, não sabe quem vai ser o presidente do Vasco e infelizmente o torcedor vascaíno não tem tanta esperança que isso vai se resolver em 2020. Eu particularmente não acredito que nada irá ter uma solução nesse ano ainda. E o Mario Balotelli aí, como a gente já vinha falando dele aqui alguns vídeos atrás, ele chegou até a receber uma sondagem do Barnsley, time da segunda divisão da Inglaterra, mas o desejo do jogador parece que é sim vir jogar no Vasco, vestir as cores do Vasco e tomara que dê certo, porque o jogador parece que está motivado. Isso já é um fator a mais pra gente querer apoiar. Eu particularmente não gostaria tanto da contratação do Balotelli devido aos problemas extra-campo do atleta, né? Um jogador muito problemático, mas talvez ele tenha superado isso aí e pode, quem sabe, ajudar o Vasco, porque quem tem Ribamar, meus amigos, o Balotelli chegaria para ser rei no Vasco e se ele jogar pelo menos um pouco que ele já jogou na vida com a seleção italiana, também jogando no Milan, né, que foi, na minha opinião, o clube que ele mais jogou futebol, ele com certeza vai ajudar muito o Vasco, porque o jogador ainda tem uma idade boa, né, se eu não me engano ele tem 29 anos ainda e com certeza poderia ir ajudar muito o Vasco, porque a gente tá ouvindo falar do Balotelli já tem muitos anos, parece que ele já tá perto dos 40 anos e não, cara, o cara deve ter 29 ou 30 anos no máximo aí e, na minha opinião, seria um jogador que poderia sim agregar o Vasco se ele quiser jogar bola, quiser colaborar, jogar futebol que ele sabe que ele tem, ele vai ajudar muito o Vasco. Porque, como eu já falei, o Vasco é acostumado a contratar jogadores de Bangu, de Madureira, o Ribamar, Marco Júnior, jogadores fraquíssimos. Com certeza o Balotelli chegaria para agregar demais, caso o Vasco permaneça na primeira divisão, porque isso é um fator crucial para aí sim termos bons jogadores no ano que vem, né? Porque realmente o Vasco precisa ter uma cara nova a partir do ano que vem, porque a gente tá cansado de ver esse plantel, o mesmo plantel, a mesma espinha dorsal de jogadores inúteis que vestem a nossa camisa há tanto tempo. Eu não tô cansado de ver Andrei, de ver Pikachu, de ver Ribamar, Marco Júnior, jogadores fraquíssimos que estão vestindo a camisa do Vasco por tanto tempo que, na minha opinião, já tinha que ter saído do Vasco, nem tinha que estar jogando no Vasco e foram muito mal avaliados essas contratações aí e principalmente a permanência, né? E sem falar na renovação que o Vasco fez com o zagueiro Heller, né? Que voltou a jogar somente agora na necessidade que o Vasco teve no Campeonato Brasileiro. O Heller tem contrato, se eu não me engano, até 2022 com o Vasco, cara. É uma piada aí a gestão que foi a gestão do Alexandre Campelo, a diretoria montada por ele, os péssimos trabalhos feitos aí pelo Alexandre Campelo, juntamente com seus diretores que ele contratou, Alexandre Farias, também o André Mazzucco. O André Mazzucco ainda foi menos pior porque ele trouxe ainda o Germancano, o Martim Benítez, o Leonardo Gil e agora trouxe também o Gustavo Torres, né? Só que trouxe por empréstimo alguns desses aí e o Vasco vai ter que desembolsar uma boa grana para contratar eles. Fora o Germancano, que o Germancano é do Vasco. Vamos aguardar aí, ver o próximo ano, ver como que vai ficar essa situação eleitoral do Vasco e principalmente se o Vasco vai permanecer na primeira divisão. Aí sim a gente terá uma posição se o Balotelli será ou não atacante do Vasco.
Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer e comentem o que você espera da partida contra o São Paulo. Deixem o seu palpite. Na minha opinião, o Vasco tem que trazer pelo menos um empatezinho, cara, porque não é favorito. O Vasco, se jogar como jogou contra o Fortaleza, vai tomar a goleada. É isso aí, pessoal. Forte abraço, tamo junto. E não se esqueça de ativar o sininho, porque vai ter pós-jogo assim que acabar a partida São Paulo e Vasco lá no Morumbi. Forte abraço, tamo junto.